e o Código Penal no artigo 53, mas este novo Código, no artigo 6º, resolveu o problema do locus delicti, ultrapassou a polêmica doutrinária entre a teoria do evento e a teoria da ação, e então o lugar da prática da infração é aquele onde o agente atuou, quer tenha atuado total ou quer tenha atuado apenas parcialmente. Ou então, no caso de omissão, ele deveria ter atuado. Sob qualquer forma de comparticipação e independentemente do resultado típico que se verificou. Portanto, é a doutrina da ação que continua a comandar o lugar da prática da infração. Há aqui uma nota importante que o Código de 1800 não fazia, que é incluir também as pessoas coletivas. Claro que é evidente que o Código de 1800 era estruturado na lógica do societas delinquere non potest. Então, não sentiu, nessa altura, a necessidade de ter normas que pudessem proteger também as pessoas coletivas. Continuando aqui, há um aspecto interessante que tem a ver com a problemática da extradição. As normas sobre extradição, em regra, constam de tratados internacionais. Elas não são contidas no Código Penal. E, a este propósito, talvez valha a pena, não é? Não é difícil, estão aí as lições do professor Orlando Rodrigues. Se tiverem alguma dúvida, vão a essas lições e aí estão as normas relativas à extradição. Por exemplo, para que haja extradição, o crime praticado no estrangeiro, fundamento da extradição deve ser também crime face à lei do país que concede. O crime tem que ser de alta gravidade. Não deve ser aplicável o crime à lei penal do Estado extraditante. O Estado a quem o extraditado for entregue só deve julgá-lo e puni-lo pelo crime que fundamentou o pedido da extradição, não por outro. O crime não deve ter natureza política. E esta que é a norma mais importante e mais nos interessa, o extraditando não deve ser nacional do Estado a quem a extradição é. Pronto. Então, estamos a querer dizer aqui que as normas sobre a extradição, e há uma norma importantíssima que é não se extraditam nacionais. Portanto, mesmo olhando, e isso pode ser uma grande discussão, olhar para as questões relacionadas com branqueamento de capitais, crime organizado, etc., etc. Portanto, esta norma do não se extraditam nacionais é uma norma que realmente cria alguma dificuldade. E assim passamos para os pressupostos da punição. A propósito dos pressupostos da punição, não podemos esquecer que as condutas criminais podem ser praticadas por ação ou por omissão. Portanto, esta norma nós já sabemos, não há aqui nada de novo. Contrariamente ao que acontecia no Código de 86, a omissão era tratada, em regra, a partir de questões doutrinárias. Aqui o Código já procurou resolver este problema. Aliás, o Código de 86 sequer vem lá falar da omissão, só fala mesmo da ação. E todo o resto era tratado por equiparação. Agora não. Temos aqui no artigo 8º a ação e a omissão tratadas de forma independente. Traz-nos aqui o conceito de omissão e no número 13 ele está-nos a dizer quais são as fontes do dever jurídico de agir que constituem, portanto, fonte do dever de garante, suporte da atuação por omissão.
Depois temos uma questão interessantíssima que é a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, que nos faz recordar que o brocado Societas Delinquere non Potest já desapareceu. Portanto, hoje, devido ao desenvolvimento técnico, tecnológico, desenvolvimento social, etc., hoje temos muitas sociedades que praticam atos que são lesivos, né? Lesivos dos interesses da comunidade. É só recordar, por exemplo, os prejuízos ambientais provocados pelas madeireiras, tantas empresas que produzem a madeira, empresas petrolíferas, empresas diamantíferas, indústrias que deitam os seus resíduos para os rios. Portanto, lembrar tudo isto é essencial para podermos compreender que determinado tipo de conduta não pode ser apreciada ou avaliada apenas do ponto de vista civil ou cível, né? Porque elas encerram mesmo uma natureza criminal. A grande questão que se coloca tem a ver com o fundamento da responsabilidade criminal, que continua a ser subjetiva, portanto, assente na culpa. Ora, e é isto que nos coloca o problema da responsabilização criminal das pessoas coletivas. Porque, para se emitir o juízo de censura, é necessário que aquele sobre quem ele recai tenha capacidade para entender e crer, por um lado. E, por outro lado, tenha consciência da ilicitude do ato que praticou. Ora, essas são qualidades que, em princípio, apenas os humanos têm. Como é que se pode tratar disso com uma pessoa coletiva que é um ente abstrato, é uma construção jurídica? Ora, o artigo vem resolver, artigo 9º, resolve-nos essa questão. Portanto, e eu remeto-vos para um pequeno raciocínio à volta da responsabilidade criminal dos menores. Os menores, em princípio, são inimputáveis, em princípio, não têm capacidade para entender e crer, para medir o alcance daquilo que estão a fazer, mas podem ser responsabilizados. Ora, se esta ficção jurídica pode ser construída para a situação dos menores, então podemos transportar também este raciocínio para a responsabilização das pessoas coletivas. A responsabilidade penal continua a ser subjetiva, portanto, dolo, intenção, representação dos elementos objetivos do tipo e vontade de realização desses elementos, ou então negligência, pode ser consciente ou inconsciente. As alíneas A e B traduzem o que é negligência consciente e o que é negligência inconsciente. E claro que a regra de que a negligência só é punida nos casos especiais previstos na lei, essa permanece. Vem a seguir, então, a problemática do erro. E também aqui o Código veio resolver uma série de polêmicas doutrinais que existiam à volta. Ele veio dizer que o clássico erro, A quer matar B, mas mata C convencido que B é C. Esse que é o clássico erro, o exemplo típico de erro sobre as circunstâncias de fato, está resolvido aqui no artigo 14. Claramente que se estabelece que erro sobre a identidade do objeto da ação criminosa, erro sobre o tipo, afasta, exclui o dolo. Já o erro sobre a ilicitude afasta a culpa, mas é necessário que esse erro seja censurável. Aqui vem resolver a polêmica em volta da questão da censurabilidade, E é por aqui que têm sido trazidas as soluções
dos factos praticados sobre erro de compreensão culturalmente condicionado, que está relacionado com a problemática dos feitiços, processo camuticulene, agora sim, já. Aconselhava, de facto, os senhores magistrados a consultar lá nos arquivos do Tribunal Supremo para poderem compreender bem qual foi a solução que na altura se encontrou. Resolveu-se o problema ao nível da culpa, tratando como circunstância atenuante. Mas, aliás, quero sugerir ao Instituto que organizemos uma conversa só para tratar deste assunto, porque a aplicação do artigo 7º nos tribunais, 7º da Constituição, nos tribunais, vai ser constante. E é importante que os nossos magistrados estejam preparados para lidar com essa questão. Agravação pelo resultado. Com este artigo 16, ficou resolvida a polêmica na doutrina portuguesa que tinha lugar a propósito do artigo 29, onde se conjugava o número 6 com o parágrafo 3º. Entre aquela questão crime cometido e crime projetado. O assunto ficou aqui resolvido. No domínio do Código de 86, defendia-se e a jurisprudência atuava nesse sentido, condenando pelo resultado a título de dolo, crime efetivamente cometido. Logo, o erro não tinha grande relevância. Hoje, a solução que é trazida já permite que, verificada a possibilidade de imputação do resultado ao agente, o crime claramente ser punido a título de negligência. Portanto, é uma polêmica doutrinal, mas que interessa olhar para a solução que atualmente o Código traz. Imputabilidade em razão da idade. Depois de muita discussão, aliás, referido já aqui pelo senhor professor Dr. Motaliz, o legislador entendeu não alterar a menoridade criminal. E eu permito-me dizer que fiz parte daquele grupo de pessoas que considerou que não havia que alterar, baixar a imputabilidade para os 14 anos. E por que razão? Porque no contexto dessa discussão, naquela altura, porque eu depois já não segui as discussões subsequentes, mas naquela altura, em que ainda estávamos em fase de redação, a discussão surge porque meninos de rua com 13, 14 anos estavam em Luanda a praticar crimes de furto e roubo de telemóveis e chegaram a matar pessoas. Então, o que se pretendia era estabelecer uma norma que valesse para todo o país quando o facto só estava a ocorrer em Luanda, porque não houve preocupação de fazer uma volta pelas províncias para saber se aquele facto também estava a ter lugar nas províncias. Mas, felizmente, vingou o bom senso e a responsabilidade criminal ficou nos 16 anos. O que significa que é absolutamente inimputável quem tem de 15 anos para baixo. E significa também que esses jovens de 15 anos para baixo, menores, que pratiquem factos criminosos, sejam, então, os seus assuntos, os seus processos julgados naquilo que este projeto ainda está a chamar tribunais de menores, mas que deve ser corrigido para julgados de menores. Julgados de menores. As demais regras, aliás, o Dr. Motali já referiu aqui, não têm grande alteração. Portanto, até aos 18 anos não se aplica a um menor uma pena que seja superior a 8 anos de prisão. Portanto, o resto segue ainda o Código Penal. Depois temos as formas especiais, já para terminar, e aqui é importante olhar para a tentativa, dizer que a frustração desapareceu, porque no fundo a frustração não era mais do que uma forma de tentativa. Portanto, apareceu a figura da frustração, desapareceu, né? Temos ainda que dizer que na comparticipação criminosa
também desapareceu uma figura importante. Qual é? O encobridor, tratado de forma independente como o Código de 1800 o tratava. E por que o encobridor desaparece? O encobridor desaparece porque ele não é responsabilizado quando tem com o agente do crime relações familiares, como vinha lá no artigo, vamos lá ver se eu consigo localizar aqui. O artigo do encobrimento é o, nunca sei, é o artigo 23, exatamente, nunca sei qual é o artigo. Artigo 23, que está-nos a dizer que aquelas pessoas não são considerados descendentes colaterais e tal, pronto. Mas esses parentes, essa relação de parentesco, já não é relevante no caso do chamado encobrimento real. Ou seja, naqueles casos em que o familiar não se limita a esconder o seu parente, mas aproveita do produto do crime, que aí se chama receptação. Então, desapareceu a figura do encobrimento, porque, na verdade, o que é relevante é a receptação, que é crime, passou a ser crime, e então fez desaparecer essa figura. Também interessa falar aqui, interessa ainda também ressaltar como importante que as causas que excluem a ilicitude continuam a ser as mesmas, não é? Exclusão da ilicitude, embora aqui tenhamos já mais detalhadamente os elementos, né? Por exemplo, os elementos da legítima defesa estão no artigo 31, e depois os estados de necessidade, os conflitos de deveres, os consentimentos, etc. Tudo isto está aqui tratado nesta primeira parte, e na discussão depois talvez possamos clarificar um ou outro aspecto que possa ter suscitado alguma dúvida. É aqui uma norma muito importante no artigo 33 e que respeita ao conflito de deveres, que não existia assim desta forma expressa, pelo menos e clara, no Código de 800, que é o dever de obediência à ordem de superior hierárquico a subordinado. Portanto, não estava expresso que o cumprimento da ordem, quando o cumprimento da ordem conduzisse à prática de um crime, que o inferior hierárquico não estava obrigado a cumprir. É evidente que isso é uma questão que se põe muito mais relativamente aos militares, né? Mas, no contexto que estamos a viver hoje, temos estado a acompanhar e assistir a alguns processos, são mediáticos, é verdade, mas onde esta questão efetivamente se está a levantar. Não havia lá atrás, no Código Penal de 1800, esta norma que diz o dever de obediência à ordem de superior hierárquico a subordinado cessa quando o cumprimento da ordem conduzir à prática de qualquer crime. Não havia esta norma assim expressa. E agora está aqui e é, de facto, importante tomá-la em consideração. Acho que depois temos a questão da culpa, não é? A questão da culpa, as causas que excluem a culpa, mas creio que depois na discussão poderemos falar se houver alguma coisa em especial relativa a esse aspecto. Eu, pelo menos, não achei que houvesse aqui nada de diferente daquilo que já anteriormente costumávamos defender. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecer à professora Luzia por esta aula. O tempo é pouco, 30 minutos não se dá uma aula daquilo que é a alma do direito penal.
É difícil passar um resumo disso, mas fez-nos lembrar os conceitos, os princípios da legalidade, os seus correlatos, as suas decorrências. Falamos da aplicação da lei penal no tempo, onde a regra da não retroatividade e a aplicação da lei mais favorável foram aqui, neste código, bem realçados. Relativamente ao facto punível, a clara expressão da omissão ao lado da ação, como pressupostos de facto, a responsabilidade individual como regra, e aqui a acrescida da responsabilidade penal das pessoas coletivas como elemento novo. Os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, têm que estudar muito esta matéria. Em que circunstâncias? Ontem, numa formação idêntica, perguntaram-nos porque é que o legislador não fez um catálogo de crimes que as pessoas coletivas podem ser responsabilizadas. Claro, deixou ao critério do aplicador verificar que crimes, porque o fim, a questão de fundo é que o resultado interesse à pessoa e beneficia a pessoa coletiva. A responsabilidade continua a ser, na verdade, baseada individual e baseada na culpa, porque aqui a pessoa coletiva responde por beneficiar do resultado do crime, mas as pessoas que atuam em nome da pessoa coletiva, estas atuam com dolo ou com negligência, e elas também respondem pelos seus atos, pelas suas ações ou pelas suas omissões. E aqui o código também diz-nos claramente, vimos aí, não vamos precisar de... Os estudantes de direito terão muito mais facilitado a vida para os conceitos de dolo, direito necessário, eventual, a negligência consciente e consciente, relativamente às formas especiais. Os atos preparatórios, disse-nos a doutora Luzia, que por regra não são puníveis, salvo se disposição legal o assim o declarar. A fusão da tentativa e da frustração, a complexidade que ele colocava, volta e meia nas suas provas, a doutora Luzia dizia, distinga, comentando, justificando-se, tentativa da frustração, é o tema de desenvolvimento, isto, pronto, vai, pelo menos isso fica reduzido, fica mais fácil. E também os senhores terão menos dificuldades em distinguir se é tentativa ou se é frustração. Todos eles serão execução não acabada. Se a execução iniciada e não acabada, haverá sempre tentativa e desaparece a frustração. Passa a ser uma única forma. Uma regra geral que está aí, fiquem atentos, a tentativa só será punida se o crime tivesse prisão superior a 3 anos. Sempre que a pena de prisão for inferior a 3 anos, não há punição. Depois, falamos também da autoria, material, imediata, a autoria, a instigação, a cumplicidade, o desaparecimento do encobrimento, foi bem dito pela doutora Luzia, a figura do encobridor desaparece, que se autonomiza, passa a ser tipos autónomos, deixa de ser uma forma de participação para ser tipos autónomos, e aqui destacam-se, desdobra-se em 3 tipos. A receptação, que vamos encontrar no artigo 435, o auxílio material, que vamos encontrar no artigo 436, e o favorecimento pessoal. Falamos bem do erro, que é uma matéria que nos é cara também na formação em Direito, a imputabilidade em razão da idade, que já falamos aqui, o concurso de crimes, concurso real, concurso ideal, concurso aparente, o crime continuado, que se define claramente, aqui o Código procurou dar o que é isso, crime continuado, e lá à frente vamos ver a punição no concurso, aquilo que se revoluciona neste Código, chamaria assim revolução, entre aspas, do chamado cúmulo jurídico, que era para punir o concurso de infrações e regras especiais para a punição do crime continuado. Havemos de vê-lo depois na intervenção do Dr. Bande, mas facilita-se aqui a coisa, a regulamentação para os operadores. Foi-se buscar o que há de melhor na dogmática para passar aqui como direito positivo. As causas que excluem a ilicitude, à luz da unidade da ordem jurídica, os princípios reguladores da justificação, a legítima defesa, conhecemos todos, precisamos dominá-la melhor, de acordo com o que conhecemos, estudamos na faculdade, direito de necessidade, conflito de deveres, consentimento ofendido e as causas de exclusão da culpa. Claro, foi aqui uma revisão geral do nosso curso, Direito Penal 1, mas não terminou, vamos continuar.